Lição 2, vídeo 2. Escreva no seu caderno o título Deus inspirou a Bíblia. Estamos na página 21 do nosso estudo. Escute só. Um seminarista recém-formado, ainda inexperiente, ele veio para uma igreja na esperança de ser o seu novo pastor. Pensando que ele iria impressionar as pessoas com o seu brilhantismo, ele pregou sobre a inspiração das Escrituras Sagradas. Usou todos os termos teológicos que pôde encontrar com relação à inspiração da Bíblia. Errou a pronúncia de muito deles, mas achou que ninguém perceberia a diferença. Uma senhora idosa da congregação estava profundamente confusa pelos jargões do pregador e foi encontrá-lo na saída dos fundos. Ela o repreendeu dizendo: "Meu jovem, eu não me importo com o que você disse. Eu ainda creio na Bíblia." Inspiração não precisa ser complicada. Ela simplesmente se refere à credibilidade da Bíblia. Inspiração significa que podemos confiar na palavra de Deus porque Deus guiou os escritores da Bíblia de forma que o que está escrito é exatamente o que Deus queria que estivesse. Pule uma linha e escreva 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e depois copie o que está na Bíblia, nesse versículo. 2 Timóteo 3, 16. E eu passo a ler. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Se você deseja conhecer a vontade de Deus para a sua vida, a Bíblia é o local para buscar sempre de novo. Ela, a Bíblia, a palavra de Deus, ela instruirá, corrigirá e treinará você durante a sua vida. E por não conter erros e ser 100% confiável em tudo o que diz, você pode acreditar nas palavras escritas em cada página. Algumas pessoas escolhem quais livros eles pensam que são inspirados pelo sopro divino. Elas podem rejeitar os 39 livros que compõem o Antigo Testamento, mas aceitar os 27 livros do Novo Testamento. A boa notícia, no entanto, é que não devemos selecionar e escolher. Todos os 66 livros da Bíblia são inspirados por Deus e totalmente confiáveis. Quero convidar você para fazer um exercício. Pule 2 linhas e escreva assim. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pule umas 5 linhas para você escrever, copiar depois da Bíblia o conteúdo dele, que eu passo a ler agora. Antes de mais nada, diz a palavra, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Isso nós lemos lá em 2 Pedro 1, versículo 20 e a 21. Agora, responda para mim a seguinte questão. Responda no seu caderno. O que este versículo que eu acabei de ler, o que esses versículos dizem sobre as Escrituras? Vou ler mais uma vez. O que esses versículos dizem sobre a origem das Escrituras? Posso ler mais uma vez para você, antes de você responder? Então, eu vou ler. Antes de mais nada, 2 Pedro 1,20, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém da interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, escreva aí o que esse versículo, o que esses versículos dizem sobre as origens das Escrituras. Dê a sua opinião. Pule 4 linhas, 5 linhas para você responder depois e eu vou prosseguindo. Tá bem? Se não der tempo, se não tiver uma pausa aí agora, então você responde depois. Quando lê a Bíblia, é uma outra pergunta. Quando você lê a Bíblia, você crê
que está lendo as próprias palavras de Deus? Sim ou não? Você crê que ela é a palavra de Deus? Se você crê, diga por quê. Se você não crê, então escreva por quê. E depois troque ideias com o teu discipulador. Pule 2 linhas e escreva o seguinte subtítulo: a Bíblia, ela é uma extraordinária descrição da história. A Bíblia é uma extraordinária descrição da história. A Bíblia é uma extraordinária descrição da história. Escute, certa vez quando visitamos uma reserva animal, vimos um grupo de zebras galopando. Ficamos maravilhados com o sincronismo e a unidade do grupo. Mas o guia destacou que cada zebra ela é única. Ele disse, não há 2 zebras que tenham as mesmas listas. Cada uma é diferente. Essa mesma individualidade que caracteriza. Deixa eu repetir aqui. Cada uma é diferente. Essa mesma individualidade caracteriza cada floco de neve que cai no chão. Diferente, distinto e único. A Bíblia também é distinta e cheia de riquezas culturais. Leve em consideração que ela foi escrita por pelo menos 40 autores diferentes. E ouça, viveram em 2 continentes importantes, na Europa e na Ásia. São autores diferentes que escreveram durante um período de 1.600 anos. Não foi 1.600 meses, 1.600 anos a Bíblia levou para ser escrita. São autores diferentes que pertenceram a uma grande variedade de culturas diferentes, sistemas políticos diferentes. São 40 autores diferentes que escreveram sobre uma grande variedade de emoções, alegria, desânimo e etc. Então, perceba, ainda assim, esses mesmos autores não entraram em contradição entre si. Apesar de todas essas diferenças aí em cima, todos escreveram acerca da revelação do amor de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia é a verdadeira história de Deus em ação, desde que Ele criou o mundo e colocou Adão e Eva neste mundo. A Bíblia conta a história do relacionamento de Deus com o seu povo, desde a criação do mundo até Jesus e a igreja primitiva, e tudo o que acontecerá quando Jesus retornar. A Bíblia também está repleta de ensinamentos ricos sobre como Deus quer que seus filhos vivam. Muito embora a Bíblia tenha sido escrita durante o período de 1.600 anos, ela ainda é importante para nós hoje, como foi para os leitores de 1.600 anos atrás. A Bíblia ela é organizada em 2 seções, 2 blocos. O primeiro é o Antigo Testamento e o segundo é o Novo Testamento. Existe um total de 66 livros na Bíblia. 39 desses livros estão no Antigo Testamento, 27 estão no Novo Testamento. Se você não sabe onde encontrar um determinado livro na Bíblia, vá até o índice, lá no início, e veja a página correspondente ao livro desejado. Saiba que cada livro tem capítulos e também tem versículos, com exceção de Filemão, e de 2 João e de 3 João. Se, por exemplo, você deseja encontrar João, o Evangelho de João, 3, capítulo 3, versículo 3, você deve ir ao livro de João, depois ao capítulo 3, e só então procurar pelo versículo 3. Ok? Vamos fazer alguma coisa? Algum exercício? Então vamos lá, pule 2 linhas e escreva algumas coisas para você fazer. E eu preciso que você escreva para você não esquecer. Então vamos lá. Escreve aí. Leia todos os dias um capítulo da Bíblia. Leia todos os dias um capítulo da Bíblia.
por favor, escreva no seu caderno. Leia todos os dias um capítulo da Bíblia. Começando pelo livro de João. Começando pelo livro de João, no Novo Testamento. Começando pelo livro de João, no Novo Testamento. Ponto. Aqui estão algumas perguntas para começar. Pode escrever. Aqui estão algumas perguntas para começar. Aqui estão algumas perguntas para começar. Primeira pergunta. Pule uma linha e escreva. Primeiro, 1. O que você aprendeu do capítulo que você leu? Pode escrever essa pergunta. Da próxima vez que você ler, você vai saber quais perguntas que você deve tentar responder sempre que ler a Bíblia. Então, a pergunta é, número 1, mais uma vez, repetindo. O que você aprendeu do capítulo lido? Pule uma linha e escreva logo abaixo. 2. Existe algum versículo em particular que chamou a minha atenção? Escreva assim. Existe algum versículo em particular que chamou a minha atenção? Existe algum versículo em particular que chamou a minha atenção? Vamos à terceira pergunta. Ponto 3. Como você pode praticar? Como você pode praticar? Como você pode praticar em sua própria vida o que você aprendeu? O que você aprendeu? O que você aprendeu? Como você pode praticar em sua própria vida o que você aprendeu? Muito bem, são as 3 perguntas que sempre você vai precisar responder todas as vezes que você ler esse capítulo. Diariamente você vai ler um capítulo, a começar do livro de João, e a cada capítulo lido você vai responder essas 3 perguntas e escrever no seu caderno, para que o seu discipulador possa dar uma olhada. Tá bem? Primeira pergunta, então, é o que você aprendeu do capítulo lido. Segunda pergunta, pode ler aí, existe algum versículo em particular que te chamou a atenção? E a terceira pergunta, como você pode praticar em sua própria vida isso que você acabou de aprender? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento, continua nos abençoando nessa caminhada, que a Tua palavra, Senhor, seja viva e cada dia, Senhor, traga um rema novo, transformador para cada um de nós. Muito obrigado, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nós terminamos o vídeo 2 e logo começaremos o vídeo 3. Até lá, Deus te abençoe.